Olá, alunos! Sejam bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Maranhos, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Professora, afinal, o que nós vamos estudar nesta aula? Acompanhem comigo. Nós temos nosso objeto de conhecimento, que é inferências textuais, intencionalidade discursiva e identificação dos recursos argumentativos, sustentação, refutação, contra-argumentação e negociação, conhecimento dos mecanismos linguísticos de articulação de ideias, blocos de composição, coerência e coesão textual. E o nosso detalhamento: leitura e análise de textos argumentativos, na percepção dos tipos de argumentos utilizados, seus objetivos, na utilização de mecanismos linguísticos para articulação de ideias por meio de vocábulos ou locuções por pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos, advérbios que indicam lugar, artigos, permuta de palavras ou enunciados por sinônimos, antônimos, hipônimos e hiperônimos, no uso correto do encadeamento textual nas diversas linguagens artísticas, corporais e verbais, no exercício da autonomia e colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, gente, vamos à nossa aula? Gente, nesta aula nós vamos estudar a respeito de alguns conceitos da semântica. E antes de falarmos dele, eu quero que vocês, na verdade, cada um deles, eu quero que vocês acompanhem comigo aí um vídeo. Vejam só. Chega de fingir. Eu não tenho nada a esconder. Agora é pra valer. Haja o que houver. Não tô nem aí. Eu não tô nem aqui pro que dizem. Eu quero ser feliz e viver para ti. Pode me abraçar sem medo, pode encostar tua mão na minha. Meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim. Meu amor, não há mal nenhum gostar assim. Oh, meu bem, acredite no final feliz. Meu amor, chega de fingir, eu não tenho nada a esconder. Agora é pra valer, haja o que houver. Não tô nem aí. Eu não tô nem aqui pro que dizem. Eu quero ser feliz e viver pra ti. Pode me abraçar sem medo, pode encostar tua mão na minha. Meu amor, deixe o tempo se arrastar sem fim. Meu amor, não há mal nenhum gostar assim. Oh, meu bem, acredite no final feliz, meu amor. Muito bem, gente, vocês viram o professor Rodrigo aí fazendo a declamação de uma música muito conhecida, que é Final Feliz, do cantor Jorge Vercillo, né? E a gente tem aí algumas palavras que vão trazer, então, ideia ao nosso sentido aqui, que é trabalhar semântica. Então, no primeiro momento, a gente vai analisar alguns trechos e depois vai trabalhar esses conceitos da semântica. Nós temos aí, meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim. A minha pergunta é, será que de fato, pensando no sentido literal da palavra, no sentido básico, o tempo, seja ele cronológico especificamente, não é? Ele pode de fato se arrastar? Será que ele se joga no chão e se arrasta? Você consegue pensar aí se de fato o tempo faz isso? Eu acho que não é? O tempo ele não se arrasta, ok? O tempo não tem essa ação de se arrastar. Então, se a gente pensar, a gente está trabalhando com um sentido figurado aí da palavra, porque o tempo não se arrasta, ok? E é justamente partindo dessa ideia da música que a gente vai trabalhar agora a diferença de sentido figurado para sentido real ou denotativo. Acompanhem comigo. Então, nós temos aí sentido literal, que é o sentido real ou denotativo da palavra, é aquilo que de fato significa. Do outro lado, nós temos o sentido figurado, que é o sentido não real, ou seja, o sentido conotativo. É importante lembrar que algumas bancas de vestibulares ou de concursos tratam o sentido literal como sentido básico, ok? Como sentido lógico, e o sentido figurado com essas palavras mesmo, não real e conotativo. Para a gente pensar melhor a respeito desses dois elementos aí, desses dois conceitos, eu quero que vocês acompanhem comigo aqui algumas frases. Quando eu digo
a porta dormiu aberta, pensa aí, será que de fato a porta, sabe, a porta lá do quarto, a porta do banheiro, será que ela pode dormir? Pensa aí. E eu estou falando do sentido real ou do sentido figurado? Do sentido não real, no caso. Se a gente parar para pensar, a gente está falando do sentido figurado, ou seja, do sentido não real. Portanto, estou trabalhando com o sentido conotativo. E é engraçado porque essa expressão é totalmente nortista, né? Nós dizemos aqui, por exemplo, no Amazonas, que a porta dormiu aberta. Faz muito sentido isso, não é dizer que a porta dormiu aberta, ok? As paredes têm ouvidos. Será que, se a gente parar para analisar essas frases e pensar nas paredes, será que as paredes de fato têm ouvido? Será que elas ouvem o que nós estamos falando? E aí eu pergunto, é sentido real ou é sentido figurado, sentido não real? Mais uma vez, nós estamos trabalhando aí com o sentido figurado, com o sentido não real, porque afinal, as paredes não têm ouvido se a gente pensar no sentido literal. Inclusive, nós estamos trabalhando aí com uma figura de linguagem chamada personificação, ou prosopopeia. O que isso significa? Na primeira frase também, a gente está dando características humanas para elementos que não são humanos. Então, tem ouvidos, ouvir é uma característica humana, mas perceba que eu estou transferindo essa ideia do humano para algo não humano. Bem como na primeira frase, dormir é algo totalmente humano, não é? E aí eu estou transferindo esse sentido para algo que não é humano. Então, tanto a primeira quanto a segunda frase estão no sentido conotativo, ou seja, no sentido não real, beleza? Nós temos a próxima, o relógio parou de funcionar. Pergunto, de fato o relógio pode parar de funcionar? No sentido real? Sim, se eu olhar, nossa, meu relógio parou, ele não funciona mais. Então veja que agora eu estou trabalhando com o sentido real, com o sentido denotativo, com o sentido básico da palavra. É aquilo de fato, é aquilo que significa mesmo, ok? João caiu no chão. De fato, uma pessoa, no caso aí João, pode cair no chão? Claro que pode, gente. Então, é sentido que real, denotativo. Então, só recapitulando os dois conceitos. Quando eu falo de sentido denotativo, eu estou falando de sentido real, ok? Daquilo que, de fato, a palavra significa. E quando eu estou falando do sentido conotativo, é aquele sentido não real ou chamado de figurado, ok? Vamos analisar outros trechos da música. Eu quero que vocês acompanhem o próximo comigo, que diz: meu amor, não há mal nenhum gostar assim, né? Gostar assim. Se eu pensar, eu posso trocar a palavra assim por outras palavras. Eu posso dizer, meu amor, não há mal nenhum gostar dessa forma, dessa maneira. Perceba que o assim pode ser trocado por outras palavras. Quando eu posso fazer essa troca de palavras, porque elas levam a um mesmo sentido, eu estou trabalhando com a sinonímia ou com sinônimos, e eu quero que vocês acompanhem o conceito comigo. Então, sinonímia, de acordo com o dicionário Michaelis, é a relação de sentido entre palavras da mesma categoria gramatical que podem ter o mesmo ou quase o mesmo significado. Então, como eu havia falado, são palavras diferentes que levam a um mesmo referente, a uma mesma ideia ou a um mesmo significado, como aponta o dicionário Michaelis. Pensem comigo agora em 3 frases aí que vão aparecer para vocês. Nós temos aí cara, rosto e face. Se eu perguntar, elas levam ao mesmo sentido? Elas levam a uma mesma ideia? Com certeza, gente, eu posso dizer que esta moça tem uma cara, posso dizer que essa moça tem um rosto, posso dizer que essa moça tem uma face. Perceba que são 3 palavras diferentes que levam a uma mesma ideia, a um mesmo referente. E só para a gente entender algumas coisas, eu quero que vocês acompanhem aqui comigo, antes de nós analisarmos a próxima frase aí, é que não existem sinônimos perfeitos. O que isso quer dizer, professora? Não é porque cara, rosto e face são sinônimos que eu vou utilizá-los todos no mesmo contexto.
Como assim, professora? Se eu estou conversando com a minha chefa, por exemplo, e ela não está com uma face legal, eu não vou dizer assim a ela: ei, a tua cara hoje, né, tá meio estranha. Não posso dizer isso, gente, porque o contexto em que eu estou, que é o ambiente e é a pessoa com quem eu estou falando, não me permitem falar a tua cara está estranha, por exemplo. Então, eu vou usar o sinônimo dependendo do contexto. Claro que eu poderia dizer a ela: olha, sua face não está hoje, né, apresentando uma emoção bacana, sei lá, algo nesse sentido, mas eu não posso chegar de qualquer forma. E isso vale dizer porque quando nós estamos escrevendo uma redação, não é porque é meu texto, a minha opinião, que eu vou escrever a redação de qualquer forma. Não é assim que acontece. Eu vou escolher palavras, digamos, adequadas para aquele contexto. Inclusive, um dos critérios das correções aí das bancas é justamente a escolha lexical, a escolha de palavras para o contexto apresentado, ok? É isso. E aí nós temos agora outra frase que é: chega de fingir, eu não tenho nada a esconder, agora é pra valer. Minha pergunta para você aí do outro lado é a seguinte: qual é a palavra contrária de fingir? Então, qual seria o contrário de fingir? Qual seria o contrário de esconder? Conseguiu pensar aí? Quando nós falamos de palavras que são contrárias a essas, por exemplo, que estão aí apresentadas, a gente vai trabalhar com o conceito de antônimos ou antonímia. E eu quero que vocês acompanhem comigo. Antonímia, conforme o dicionário Michaelis, é a propriedade de duas formas linguísticas, prefixos, palavras, frases ou até mesmo textos, que estabelecem aí ou vão estabelecer relação de oposição, de sentido. E eu quero que vocês acompanhem alguns exemplos aqui comigo. Então, se eu digo baixo, qual é o contrário de baixo? Alto, né? No meu caso, vocês não conseguem perceber aí do outro lado, mas eu sou baixa. Então, uma pessoa que é contrária aí a mim vai ser alta, obviamente. Então, eu estou trabalhando com antônimos. Se eu digo grande, qual vai ser o contrário de grande? Pequeno. Estou trabalhando com ideias opostas. Se eu digo forte, qual é o contrário de forte? Fraco. Então, quando eu tenho essa oposição de sentido em relação às palavras, eu estou trabalhando com antônimos. Inclusive, quando nós estudamos figuras de linguagem, esse conceito ele tem que estar muito bem entendido para que quando chegue lá na parte de paradoxo ou antítese, a pessoa entenda muito bem que nessas figuras de linguagem eu vou trabalhar a oposição de ideias. E uma vai apresentar lógica e a outra não vai apresentar lógica. Como assim, professora? Se eu digo, por exemplo, às vezes a vida me traz esperança, outras vezes ela me traz desesperança, quais são as palavras contrárias? Esperança e desesperança. Veja aí, estou trabalhando com antônimos. E no caso, como essa frase tem lógica, de fato, hoje eu posso estar com esperança e amanhã eu posso estar sem esperança, por exemplo. Eu tenho a antítese aí. Agora, se eu digo assim, Deus me livre, mas quem me dera, não sei se vocês já ouviram essa frase por aí, não é? É uma oposição também de palavras. É como se eu dissesse, eu quero e não quero, né? São ideias opostas aí. Ou eu odeio e amo este filme. Ideias opostas. Mas se a gente pensar, não é possível, no sentido literal, que as duas coisas aconteçam juntas. Então, estou trabalhando o paradoxo. Isso aí a gente estuda quando está verificando as figuras de linguagem. E aí a gente precisa partir do pressuposto que elas duas vão trabalhar com os antônimos, tá bom? Vamos continuar. Nós temos agora, meu amor, não há mal nenhum gostar assim. Aí eu pergunto, quando eu falo mal, quais são as ideias que vêm à sua mente? Mal. Eu posso pensar em muitas coisas quando eu falo a respeito da palavra mal. E aí a gente vai primeiro entender o conceito para depois entender o que significa esse mal aí, que é sobre a hiperonímia. Acompanhem comigo. Então, com base no dicionário Michaelis, é a relação que se estabelece entre um vocábulo de sentido mais genérico e um outro de sentido mais específico. Aqui,
pode ser associado. Então, a gente vai voltar um pouquinho aqui à frase que estava com mal, para vocês pensarem comigo, rapidinho. Então, meu amor, não há mal nenhum gostar assim. Quando eu falo mal, perceba que a palavra pode me levar a várias ideias, a vários sentidos. Quando a palavra faz isso, eu estou trabalhando com a hiperonímia. O que é a hiperonímia? É um conceito que traz uma palavra de sentido genérico. E é justamente o que acontece com mal. Quando eu falo mal, várias ideias surgem na minha cabeça. É uma palavra genérica. Então, estou trabalhando com hiperonímia. E essa palavra, quando eu falo, né, a respeito dela e ela me leva a outras ideias, vai ter uma relação depois com a hiponímia. Vai ser uma palavra de sentido genérico, hiperonímia, que vai se associar com palavras de sentido específico. E aí eu vou trabalhar a hiponímia. As duas sempre andam juntas. Para nós entendermos melhor, eu quero que vocês acompanhem primeiramente aí a ideia de hiponímia. O dicionário Michaelis afirma: na estruturação do vocábulo, subordinação de um termo de sentido mais específico a outro de sentido mais genérico. Foi o que eu acabei de falar. Os dois vão caminhar juntos. Para nós entendermos melhor, acompanhem comigo aí a primeira palavra, que é festa. Então, quando eu falo a respeito de festa, perceba que eu posso pensar, por exemplo, festa de criança, não é? Por exemplo, veja que agora eu já especifiquei a ideia. Eu posso pensar, por exemplo, na festa de adulto ou adultos, não é? Veja que agora eu estou começando a especificar. Ou eu posso pensar numa festa, vamos pensar agora em outras ideias, da escola. Ó, já comecei a associar palavras de sentido mais específico. Eu posso pensar numa festa de adolescentes, não é? Adolescentes. Vou colocar aqui. Pronto. E perceba que essas palavras estão sempre com sentido mais específico em relação a que é de sentido genérico. Quem é a palavra de sentido genérico? A palavra festa, não é? Vou só ajeitar aqui, ó. Deixa eu apagar para nós percebermos. A palavra festa é a palavra de sentido genérico. E a ela estão associadas palavras de sentido específico. Então, no caso, festa, aqui, ó, festa, seria o hiperônimo, a hiperonímia, e criança, adultos e adolescentes seriam a hiponímia, ou palavras hipônimas, ok? Agora a gente vai verificar outro caso, deixa eu apagar aqui para a gente continuar, que será uma outra palavra também que vai trazer sentido genérico. Pronto, vamos avançar aqui para outra palavra, que é animal. Se eu pensar na palavra animal no sentido real mesmo, eu posso pensar em gato, por exemplo, é um animal. Eu posso pensar em cachorro, não é? Aí, claro, dependendo do cachorro, eu vou ter uma raça e tal e tudo mais, né? Então, perceba que eu tenho uma palavra de sentido genérico, que é animal, hiperônimo, ou hiperonímia, e palavras de sentido mais específico, que é o quê? A hiponímia ou hipônimos. Então, nós percebemos aí, a partir de dois exemplos, que nós sempre trabalhamos com hiperônimo e hipônimo ao mesmo tempo, ok? E agora a gente vai continuar aqui com a outra parte da música que diz: eu não tenho nada a esconder, agora é para valer, haja o que houver. A pergunta que eu faço é, quando eu digo haja com H, qual é a ideia que vem à sua mente? O que você pensa sobre haja com H? Será que ela se associa a outras palavras que apresentam o mesmo som? Vocês já pensaram para refletir sobre isso? E agora eu quero trazer duas ideias para vocês. Acompanhem comigo. Nós temos haja de haver e nós temos haja de agir. Quando eu estou trabalhando haja com H, de haver, o que vai acontecer? Eu tenho o sentido de existir, de existência. Por exemplo, há duas pessoas aqui. O que isso significa? Que existem duas pessoas aqui, elas estão presentes aqui, ok? Posso dizer também no sentido de
Tempo passado. Há 2 semanas eu fui a São Paulo, por exemplo. Então, o haver, que vai depois se transformar em haja aí, sempre vai ter ou ideia de existência ou ideia de tempo passado, ok? Agora, quando eu vou falar ali do haja sem o H, eu estou falando de agir, de tomar uma atitude. E aí eu estou trabalhando com um conceito que é chamado homonímia. O que isso significa? É quando eu tenho palavras ou que têm o mesmo som, haja, haja, é o mesmo som, são iguais, por isso que são homônimos, né? Homo, igual. Mas o significado e, inclusive, a escrita são o quê? Diferentes. Então, neste caso especificamente, eu estou trabalhando com homófonos. O que isso significa? Palavras que têm o mesmo som, homófonos, né, fono, mas que têm significado e escrita diferentes, ok? Então, neste caso especificamente, eu estou trabalhando com homófonos, homônimos, homófonos, ok? E a gente vai ver o conceito agora, acompanhe comigo. Homonímia, conforme o dicionário Michaelis, é a relação entre 2 ou mais palavras com som igual ou escrita igual, mas significado diferente. Acompanhe o próximo caso aí comigo. Cozer, de cozinhar, e coser, de costurar. Veja que agora, mesma ideia, eu tenho o mesmo som, né? Igual ao exemplo que eu deixei há pouco. Cozer e coser, o mesmo som. Eu falei há pouco que quando nós estamos falando de palavras que apresentam o mesmo som, mas possuem escrita e significados diferentes, eu estou trabalhando com homófonos, ok? Agora, vejamos o próximo caso aí. Sede, sede. Perceba que já mudou a ideia. Eu tenho a mesma escrita, escrita igual aí. Pode perceber, sede e sede, igual, igual. A escrita. Contudo, a forma como eu falo, o som é diferente. Uma coisa é dizer sede, outra coisa é dizer sede. Quando eu falo sede, com esse som aberto, eu vou ter a ideia de lugar. E quando eu falo de sede, eu estou falando de uma necessidade fisiológica humana. Então, no caso, quando eu tenho sons diferentes, significados diferentes, mas a escrita é igual, eu estou trabalhando com homógrafos. Homografos, né, de grafia. Então, a escrita é igual. E antes de nós finalizarmos a aula, eu quero só relembrar um outro conceito, que são os homônimos perfeitos. Não sei se vocês já ouviram esse nome. O que acontece nos homônimos perfeitos? Eu vou ter tudo igual, escrita igual, som igual, mas a ideia é totalmente diferente. Por exemplo, manga. A manga pode significar isto aqui, não é? Ou pode significar fruta, ou pode significar o verbo mangar. Não sei se você já ouviu falar do verbo mangar. Ah, ele mangou de ti, por exemplo, não é? Então, veja, eu tenho basicamente a escrita igual. Se eu escrever manga, 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 a escrita é igual e a fala também é igual, o som é igual, manga, manga, manga. Porém, os significados são diferentes. Uma coisa é manga, outra coisa é a fruta manga e outra coisa é manga de mangar, de rir, ok? Então, neste caso, nós temos os homônimos perfeitos. É quando eu tenho a escrita igual e o som igual, mas o significado é totalmente diferente, beleza? Então, vamos só relembrar o que nós vimos nesta aula. Primeiro, nós vimos a ideia de sentido literal versus sentido figurado. Qual é a diferença? É que no sentido literal, também chamado de denotativo, a palavra vai significar aquilo de fato, ok? Então, real, denotativo. E no sentido figurado, eu vou ter o quê? O sentido não real, ou seja, a palavra vai ultrapassar aquele sentido, beleza? E aí, se eu pensar, por exemplo, na seguinte palavra, o bolo, bolo.
bolo de chocolate. Se eu pensar, é sentido real, é isso mesmo, bolo, comida, bolo de chocolate. Agora, se eu falo, por exemplo, eu estava no aeroporto e vi um bolo de gente. Não é que as pessoas estavam em forma de bolo. Veja que a palavra ganhou outro sentido. Então, agora eu estou falando do sentido figurado, beleza? Então, a gente viu a diferença de sentido literal para sentido figurado. Depois nós vimos o conceito de sinonímia, que são várias palavras diferentes, não é? Que levam a uma mesma ideia, a um mesmo significado ou mesmo sentido. Se eu pensar, por exemplo, como é que você chama aí mulher bonita? Aí você vai dizer, eu posso dizer assim, eu posso dizer assim, eu posso dizer assim, são várias palavras que levam a um mesmo referente, a uma mesma ideia, que é mulher bonita. A mesma coisa seria para homem bonito. Como é que você fala homem bonito? Aí as pessoas vão dizer, eu falo assim, a outra pessoa vai dizer, eu falo assim. Veja que são palavras diferentes que levam ao mesmo sentido, ao mesmo referente ou ao mesmo significado. Isso é sinonímia, que vai trabalhar com sinônimos, tá bom? Depois nós vimos a ideia de antonímia, que são palavras de sentido oposto, não é? Então, se eu sou baixa, que é o meu caso de fato, qual seria o oposto de mim? Alguém alto. Então, o contrário de baixo é alto. Quando eu trabalho essa oposição de sentido, eu estou trabalhando com antonímia ou com antônimos. E aí eu falei que elas vão, na verdade, os antônimos vão aparecer lá nas duas figuras de linguagem, paradoxo e antítese, ok? Depois nós vimos o conceito de hiperonímia, que é uma palavra de sentido genérico ou de sentido amplo, de sentido abrangente, e dentro dessa palavra de sentido genérico, de sentido amplo, eu vou ter o hipônimo, ou seja, as palavras hipônimos. Inclusive, eu mostrei duas palavras para vocês. A primeira foi animal, e aí a gente começou a pensar lá, eu posso dizer cachorro, gato, veja. Animal é uma palavra de sentido amplo, de sentido genérico, e a ela estão associadas outras palavras de sentido mais específico. Eu costumo dizer, por exemplo, quando eu falo comida, eu gosto de dizer aos alunos sobre a palavra comida. E aí, comida, aí você vai pensar um peixe frito, um camarão com arroz, por exemplo, veja que eu comecei a delimitar os sentidos. Então, agora eu estou trabalhando com a hiponímia, beleza? E depois nós vimos o conceito de homonímia. E aí existem 3 classificações. Quais são? Primeiro nós temos os homófonos, que são palavras que têm o mesmo som, mas a escrita e o significado são diferentes, beleza? Mostrei lá cosê e cosê, não é? Escritas diferentes e significados diferentes. Depois nós temos os homógrafos, a mesma escrita, mas o som e o significado são diferentes. Mostrei lá a respeito da palavra sede e sede. E nós temos os homônimos perfeitos, que são aqueles que têm a mesma escrita, o mesmo som, mas o significado é totalmente diferente. Inclusive, não pode confundir homônimo com parônimo. Parônimos são palavras que se parecem, mas não têm a mesma escrita e não têm o mesmo som. Por exemplo, cavalheiro e cavaleiro são palavras que se parecem, não são iguais, não podem confundir homônimos com parônimos, beleza? Então, em resumo, foi isso que nós vimos nesta aula. Eu sei que foi muita informação, eu espero que eu tenha ajudado você a entender essa complexidade aí da língua portuguesa, especificamente dos conceitos de semântica, e eu fico por aqui. Foi um prazer.